Eu assisti esse vídeo e fiquei assim, ó, muito contente, cara, com o que ela traz ali. Das políticas do governo Lula aí para ciência e tecnologia, que ninguém fala, né? Eu conheci gente que tinha CNPq, bolsa do CNPq, que votou no Bolsonaro e logo que ele se elegeu, o pessoal perdeu a bolsa. Foi morar na Europa. É exatamente sobre isso que ela vai falar aqui, ó. Sobre isso. O ministra quer cientistas de volta e revela plano bilionário do governo Lula. Vamos assistir esse aqui. Uhum. Brasil é um dos 10 programas do FNDCT. 10? Esse é inovador, não existia antes. Pedir aqui para o pessoal que está chegando aí no corte, se a gente fizer um corte, ó, deixa a curtida, diga no chat de que cidade está assistindo, quem puder se tornar membro, R$ 1,99 por mês. O Ricardo Galvão coordena isso, o Olival Freire, que é o diretor, antes mesmo de eu assumir o ministério, ele falava muito nisso, de que a gente precisava, que é um assunto também antigo no nosso debate do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o que fazer com os cérebros e a inteligência brasileira, que se evade muitas vezes pela instabilidade que a gente tem na política de ciência e tecnologia e pela falta de infraestrutura e pela própria força da nossa economia. Então, nesse sentido, é um caso de sucesso. Tenho comentado isso com o nosso presidente Lula. Nós fizemos o edital o ano passado. A resultante é extraordinária. São mais de 2.500 brasileiros e brasileiras que topam contribuir com o Brasil. Alguns deles continuarão nos países em que estão, mas vão contribuir de desafios brasileiros em rede, em pesquisa em rede. E 573 topam voltar ao Brasil. Nós já vamos fazer a assinatura desse contrato. Tem engenharia, ciências da terra, biologia, medicina, também áreas dinâmicas da área do conhecimento e estão topando voltar. E antecipo aqui para vocês que Ricardo Galvão me procurou há um pouco mais de 15 dias, junto com Denise, a presidente da CAPES, e nós vamos fazer um específico para os cientistas brasileiros que estão nos Estados Unidos e argentinos que estão topando voltar ao Brasil. Vamos fazer exclusivo para atrair de volta a inteligência brasileira. Aplaudam aí no chat, ó. Isso aí é o que a China faz, cara. Nós estamos fazendo aqui no Brasil também. Claro que em menor escala, mas estamos fazendo também 500 cientistas voltando para o Brasil. E 2.000, alguns trabalhando, né? Vão continuar no exterior, mas trabalhando né, à distância, né? Tu viu que ela falou do Ricardo Galvão, Celso? Não. Lembra do Ricardo Galvão? Ela falou ali. Ricardo Galvão está trabalhando no governo Lula. Lembra do Ricardo Galvão? Esse aqui, ó. Não. Esse cara foi perseguido no governo do Bolsonaro. Ó. Wikipedia, físico e engenheiro brasileiro, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Ciências, é o atual presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. É o presidente atualmente. Ó. Galvão foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. E é aqui no INPE que ele foi perseguido pelo Bolsonaro. Tá aqui, ó. Inclusive tá aqui no texto. Ó. Por sua defesa da ciência contra os ataques de Jair Bolsonaro, a revista científica Nature listou Galvão como o primeiro das 10 pessoas mais importantes para a ciência em 2019. Pelas mesmas razões, em 2021, ele foi distinguido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência com o Prêmio da Liberdade e Responsabilidade Científica. Esse cara aqui, ó, peitou o Bolsonaro, cara. Ele era do INPE, o Bolsonaro tirou ele da presidência do INPE e ele ganhou um prêmio da revista Nature como um dos 10 cientistas mais importantes em 2019. É um cara que está de volta, presidente do CNPq,
Hoje, governo Lula, gente. Isso aqui é governo Lula, e vocês não... Sabe? Isso aqui não aparece na mídia, não aparece em lugar nenhum, isso aqui. É governo Lula, os melhores quadros intelectuais do Brasil estão trabalhando para nós aí, governo Lula. São servidores públicos aí, do governo, que tem uns aí que chamam de neoliberal, né? Tem uns aí que chamam de neoliberal. Pouquinho, mas Lula e Bolsonaro é tudo a mesma coisa, cara. Tu não viu que até o símbolo mesmo, ó. O L, tá vendo? O L é a mesma arminha, não é? O L da arminha é a mesma coisa, é igualzinha. O Haddad e o Paulo Guedes são iguais, né? É isso, né? É isso. Um investimento de 200 milhões ao ano, isso significa um investimento de 1 bilhão ao longo de 5 anos, e eu já falei aqui, 2.500 voltaram ao Brasil. Plano de inteligência artificial. O plano de inteligência artificial é uma tecnologia do presente e do futuro. Olha isso aí, são 23 bilhões até 2028. Esses recursos são públicos. Nós não colocamos aqui. Vou voltar aqui, 22 bilhões, ela falou? 2028. Inteligência artificial. O plano de inteligência artificial é uma tecnologia do presente e do futuro. São 23 bilhões até 2028. Esses recursos são públicos. Nós não colocamos aqui a parte privada. Quando a gente compara com os investimentos da Comunidade Europeia, nós temos o mesmo investimento da Comunidade Europeia. Ou seja, não é algo acanhado ou para fazer de conta. É de com força, é para valer que nós estamos entrando no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Deixa eu dar uma latidinha aqui, ó. Deixa eu chamar os vira-lata para ouvir isso aqui, ó. Não, mas eles vão dizer o seguinte, Pouquinho. Sabe o que vão dizer que eu andei ouvindo? É assim, ó. Agora não adianta mais, agora já é muito tarde. Tinha que ter começado antes. O mesmo investimento da União Europeia, cara. Cadê os vira-lata? Cadê os vira-lata, cara, para falar mal do Brasil, cara? Quero ouvir eles agora, com essas informações. É claro que, esses países não vem, estão nessa corrida há mais tempo. Mas nós, os brasileiros, têm capacidade instalada para acompanhar o ritmo da velocidade em que essa transformação ocorre. Vocês viram o fenômeno DeepSeek chinês, né, de startups, que abalou o mercado de valores da Nasdaq, que é o mercado de valores dos indicadores tecnológicos, derrubando ações de grandes empresas no mundo dessa área de inteligência artificial. Então, nós temos condições de fazer essa corrida. Estamos fazendo um plano ousado e, ao mesmo tempo, factível, transformando o nosso Santos Dumont já. Ele deixou de ser entre os 500 mais potentes do mundo para os 100 mais velozes do mundo, top 100. Acaba de chegar o líder da bancada do meu partido, PCdoB, Renildo Calheiros. Obrigada, Renildo, pela sua presença. Então, o Santos Dumont, ele vai... Mas o Brasil não tem plano, né, Pouquinho? Com a presença de Rodrigo Estácio, do PS. Não, é o Ciro Gomes que tem plano, né, para o Brasil. Ele tem um caderninho, escreveu um livro há 20 anos atrás. É o Ciro Gomes que tem projeto para o Brasil, né? Ele escreveu há 20 anos atrás, ele só vai mudando a edição. 2018. Só rindo dele, né? 2026. CD do Paraná e Fausto Pinato, que será o terceiro vice da... agora que eu vi aí. Já tivemos muitas empreitadas aí juntos. É o homem também da frente parlamentar aí que acompanha a cooperação com os chineses. Para vocês terem ideia, o Santos Dumont vai ter a capacidade de realizar 24 trilhões de operações matemáticas por segundo, não é? Ele já realiza agora. Ele passou dos 500 com maior capacidade para top 100 do mundo. E ele está... E também o outro desafio do nosso plano brasileiro é desenvolver a nossa própria linguagem em português de inteligência artificial. Nós temos 3 no Brasil em desenvolvimento. A Sabiá, a Amazônia
E temos a soberania IA, que é desenvolvido no estado do Piauí pelo governador Rafael Fonteles, que é matemático, e é aparentemente o mais veloz, o mais veloz não, a maior quantidade são 100 milhões de parâmetros, né, que ele está desenvolvendo lá no Piauí, segundo ele, exatamente porque tem os dados do estado. Essa é uma meta que o presidente Lula tem. O presidente Lula, inclusive, nos cobra para que a gente tenha uma central de dados brasileira, para que a gente possa reunir os dados do SUS, os dados da Embrapa, os dados do DataSerpro, os dados... E, nesse sentido, a ministra Esté coordena uma nuvem soberana que já existe do DataSerpro, DataPrev do Serpro, mas que vai ampliar. DataPrev e o Serpro, que estavam na listinha de privatizações do senhor Jair Bolsonaro, né? Não deu tempo deles entregarem essas joias que a gente tem, que são a DataPrev e o Serpro. Tá aí, ó, os dados do DataPrev e do Serpro. Só o DataPrev, cara, tem dados de 50 milhões de brasileiros por baixo. Por baixo. Mas o que acontece... Imagina privatizar esses dados, cara. Quanto é que vale isso aí, cara? Isso aí foi o que o Trump fez lá com o Elon Musk, né, Porquinho? Exatamente. Mas o problema é que, assim, ó, tem vários bancos de dados, mas às vezes assim, não é tudo o mesmo banco de dados. Um lugar é Oracle, o outro é, sei lá, MySQL, qualquer outra coisa. E cada um faz a sua estrutura, alguns, ou pode ser MongoDB, que já não tem estrutura fixa, e aí então é muito difícil tu ter uma coisa centralizada ou que se comunique, que as informações sejam todas conectadas, né? Mas através da inteligência artificial, tu consegue fazer consegue juntar as informações, mesmo elas tendo estruturas completamente diferentes, né? Isso é que é a parte interessante. Porque se fosse tentar fazer assim um deparo, isso aqui significa tal coisa, o cara vai fazendo ligação, não acaba, porque é muita instituição, muita informação. No próprio TRT a gente não consegue fazer com todos os sistemas se integrarem. Perfeito. O objetivo, pelo que ela está falando, é integrar esses sistemas da prego. E aí eles não vão precisar ter uma estrutura de dados pré-definida, né? Ou alguma coisa. Aqui, ó, o melhor chat da internet, ó. Luiz Santos, o Bolsonaro demitiu o Galvão do INPE. A Marina Castro, ele deu entrevista no GGN essa semana. Eu vi lá que passou para mim a recomendação, não tive tempo de ver, até eu quero ver se eu assisto. Luiz Santos, uma das primeiras ações do inelegível foi demitir o Ricardo Galvão. E aí a Janete aqui, ó. Ricardo Galvão foi demitido porque não aceitou, eu não me lembrava disso aqui, ó. Não aceitou burlar os satélites que registravam os incêndios na Amazônia. É isso, ele trouxe os dados dos incêndios na Amazônia, o Bolsonaro, como diz o Luiz Santos, se indignou, queria que ele burlasse os dados, e o Ricardo Galvão se negou, botou a coisa na imprensa, e aí o Bolsonaro largou essa, né? Demitiu ele. Regina Alves aqui agradecendo pelo conteúdo, ó, dizendo que não conhecia, ficou feliz. Denis Dias feliz com a presidenta dele, ó, do partido dele, a Luciana Santos. Tiago Santos aqui conosco, ó, muito feliz com essas notícias, é disso que o nosso país precisa, avanço em ciência e tecnologia. Avante, abraços, camaradas de Florianópolis, no antro das contas, a resistência, diz ele. Antro das cobras, ele corrigiu aqui, ó. Santa Catarina, né? Santa Catarina. Então, o ano passado, nós decidimos no Conselho Diretor do FNDCT que, para além dos 10 programas que nós aprovamos em 2023, nós ampliamos um programa específico para inteligência artificial e outro para mudanças climáticas, acompanhando o ritmo das necessidades de inovação e de ciência e tecnologia nessas duas áreas. Então, também estamos desenvolvendo centros de competência, são 11 centros de competência no país, cada um com um tema diferente, soluções de IA, aí vem a parte de software, não é a parte de infraestrutura da inteligência artificial, a parte de soluções
de soft. Então, é inteligência artificial para a saúde, inteligência artificial para a agricultura, inteligência artificial para a indústria. Então, são soluções que estão em curso. 35 ações são de curto prazo e nós temos mais outras ações de médio prazo, que chegam a ser 65 ações de médio prazo para que seja aplicado. E muitas delas já durante esse ano, desde do final do ano passado para esse, já está em exercício. Popularização da ciência. Nós temos dado uma importância a esse debate, pelos motivos dos quais eu já me referi antes. Nós precisamos enfrentar o negacionismo e a popularização da ciência tem um papel e também da população, aproximar a ciência das pessoas. Então, nós estamos financiando museus, acervos. O caso de sucesso foi o Jubatos. Nós repatriamos o fóssil que estava na Alemanha e foi um caso de sucesso. Voltou para o Cariri, para a terra dele, o Ceará, o Jubatos, nosso dinossauro. Então, recurso para a feira de Olimpíada, o Mais Ciência na Escola, que é o... Opa, travou? Ixi, quem travou será? Deu tilt aqui na conexão, acho que voltou agora. Voltou, Celso? Está me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Uma política de ciência e tecnologia. Então, a gente participa do Programa Espacial com a China, o CIBRES, do Reator Multipropósito com a Argentina, a Torre Iato com a Alemanha, o Amazon Face com o Reino Unido. Passamos a integrar o CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo. Eu agradeço muito a celeridade dessa casa e do Parlamento Brasileiro, depois de 10 anos, a gente ter conseguido a adesão ao CERN. E nós estamos também integrados à rede Eureka, da inovação industrial que é pela Europa. Acaba de chegar Celso Pancera, o presidente da FINEP. Muito obrigada pela sua presença aqui, Celso. Já foi também deputado dessa casa e ministro do nosso país. O Ricardo Barros pede para você se levantar, Celso. Para todos verem você. Então, gente, nós estamos... Celso Pancera foi presidente da Dataprev, quando eu era procurador. Nessa cooperação com o BRICS, né? Como vocês sabem, o presidente Lula pratica uma reinserção do Brasil ao mundo, abriu 300 novos mercados para os produtos brasileiros e nós vamos receber o BRICS aqui como sediar esse ano. Também nós vamos sediar a COP30. E, para isso, nós estamos participando integralmente dessa agenda do aquecimento global. A Pro-Amazônia é um projeto de R$1 bilhão do FNDCT e vamos entregar em plena COP o Museu das Amazônias. R$20 milhões que nós estamos investindo em parceria com outros, porque 20 milhões não daria para fazer um museu desse porte, mas é uma parceria público-privada e nós participamos dela com 20 milhões. Será o mesmo conceito do Museu do Amanhã, lá entregue à COP30 na ocasião. Já dá só algumas informações, talvez tenha escapado, que é importante. Foi mencionado aqui a questão de colaboração com os outros ministérios, a ministra falou um pouco sobre isso. Só para citar um exemplo claro, o Ministério da Saúde, no ano passado, deputado, nós tivemos um acordo de mais de R$400 milhões investidos em chamadas do Ministério da Saúde acordada com o CNPq, em coisas importantíssimas como doenças negligenciadas, de importância para a sociedade. Quero fazer um agradecimento especial ao ex-secretário Carlos Gadelha por toda a aproximação que teve com o Ministério. Com relação, a ministra mencionou também, foi mencionada a questão da Amazônia, nós investimos junto com a FINEP em chamadas mais de 330 milhões para o norte. Nós também temos
contato com outros ministérios. A ministra citou Ministério das Mulheres, também Ministério dos Povos Indígenas. Nós fizemos uma chamada especial para negros, quilombolas, ciganos terem oportunidade de ter um pós-doutorado no exterior. E vão dizer que é o wokeismo. Vão dizer que é o wokeismo, Celso. Sim. Prepara. Sim. Daqui a pouco vão dizer que estão... Olha os wokeistas aí, ó. Cara, esses caras são os piores para mim. A turma do wokeismo. Tudo... O problema do mundo é o wokeismo, né, velho? Não é o 50 bilhões de emenda no Congresso, né? Cara, imagina assim, se pegasse 25 bilhões desses covil de ladrões do Centrão no Congresso, dessas emendas que eles têm, e jogasse na ciência e tecnologia, que delícia que ia ser, Sabe, né, quem é que gosta desse negócio do wokeismo, Pouquinho? Eleitor do Trump. Eleitor do Trump adora isso. E aí, se o pessoal copia isso aí, vem aqui para o Brasil... que para querer falar mal dos democratas, sabe? Os caras trazem uma pauta do Trump para querer falar mal dos democratas, estando aqui no Brasil, né, cara? E tipo, é o Lula que está sentado dizer que o wokeismo é aqui, né? Aí eles querem, tipo, sabe? É um negócio assim... Porque os caras, a cabeça dos caras tá lá, a cabeça dos caras não tá aqui. E eles dizem que são de esquerda, né? E ainda não, e pior é que dizem que são patriota, cara. O cara já usa, começa usando o termo wokeismo, que é um termo que não é nem em português, e o cara vem dizer que é patriota, cara. Exato. Não consegue nem achar um termo para isso, que tirou lá do negócio, tá? Que não tem nada a ver com o Brasil. Cara, eu fui num programa que um cara veio, eu fui num debate aí, me meti num debate, e o cara veio com esse papo de wokeismo, eu falei, cara... Não é aquele professor, não é aquele professor que me xingou por causa do Mandela. Não, deixa assim, deixa no ar. Eu só falei para ele assim, ó, cara, eu nem sei o que é o wokeismo, cara, nem quero saber o que é o wokeismo, eu falei para ele. Não quero nem saber o que é o wokeismo, cara. Para com esse papo, só falei isso aí, cara, sabe por quê? Pô, o cara vira latismo, cara. O cara diz que é patriota, que é nacionalista e fica falando terminho estadunidense, cara. O cara quer enquadrar o cara de esquerda dizendo que a gente é democratas. Tá aí, ó. Tá aí o Ricardo Galvão, um dos maiores cientistas, né? Premiado, um cara de renomado, de serviços prestados ao Brasil, acima de tudo. Mas vão dizer que é o wokeismo que ele está fazendo, tá dando bolsa para mulher, para indígena, para quilombola. Olha o wokeismo aí, ó. Ah, meu Deus. Não, e assim, ó. E aí tem gente que o cara investe em ciência, aí tem cara aqui no chat aqui dizendo como é que é. O Denis Dias disse que não era para subiar. Cara, e não do povo brasileiro. Não, porque não pode investir em ciência. Não, explica melhor a recuperação. Não, agora que começou o assunto, explica melhor pra gente. Já que tu sabe tanto, né, cara? O cara tá reclamando aqui que tem gente desempregada no Brasil, então não pode trazer os de fora porque tem doutor desempregado aqui. É isso? Não, tem que entender qual é o... Só que o cara tá trazendo os caras para vir ter emprego no Brasil, ele tá trazendo os caras para estudar no Brasil, como eles estavam antes. Eu não entendi, na verdade, né? Parece que a coisa começa a ficar meio confusa, né, meu? O cara tá trazendo os caras para trabalhar ou é para estudar, sabe? Então o cara tá falando de desempregado. Não dá. É brabo, né, meu? É complicado, né? Talvez tenha esquecido, mas uma das mais importantes realizações desse ministério, que vai estar sempre sob o seu nome, ministro, foi ter lançado o Prêmio Mulheres na Ciência. Porque é importantíssimo. Me cobra depois. Não, como se o cara fosse alguma coisa para printar e me preocupar com uma bobagem dessas, né? Meu? De resgate histórico, mas também, como ela disse, a contribuição importante que as mulheres têm a dar para o progresso da ciência no Brasil. Quero lembrar, finalmente, que, já que eu estou nessa casa, que ainda nós necessitamos de maior quantidade de recursos para fomento. Muita gente, quando fala no CNPq, pensa em bolsas, mas nós precisamos de recursos que vão para os laboratórios. E por isso eu quero, na questão das emendas, eu quero mostrar a todos os deputados, nosso assessor parlamentar, Roberto Muniz de Carvalho, o recebam e, se por favor, ao articular as emendas, que sejam emendas bem articuladas com o Ministério.
Cara, é isso aí que nós temos que fazer, começar a fazer com esses parlamentares, isso aqui que o Ricardo Galvão está fazendo. Ó. Botar o dedo na cara desses deputados e dizer, ó, tem emenda? É. Então vamos botar a emenda aqui, ó. A esquerda tem que virar esse jogo dessa forma. E eu vi esses dias, quem é que eu vi, cara? Ah, eu vi a Gleisi Hoffmann numa entrevista com a Miriam Leitão, aquela. E aí a Miriam Leitão tentou jogar a Gleisi numa saia justa, né? Gleisi, essas emendas aí, não é muita emenda para o Congresso, para ver se a Gleisi dizia, né? Não, é um absurdo, para ver se ela fazia um discurso radical, né? Para dar notícia, né, Celso? Aí sabe o que a Gleisi falou? Ah, as emendas são uma realidade que a gente tem que enfrentar. Óbvio que a gente não gostaria que tivesse como está, mas nós já estamos trabalhando dentro do Congresso para que os deputados direcionem as suas emendas para projetos estruturantes, para projetos que façam a diferença. Foi uma baita resposta, eu achei, né? E o Ricardo Galvão aqui, ó, falou lá dentro da Câmara, ó, falou para os deputados, ó, estamos precisando de dinheiro para o CNPq, quem sabe aí não direcionam umas emendinhas dessas que vocês têm para o CNPq, ó. Bom, isso aqui é política, cara, isso aqui é boa política, cara. Com o CNPq. Está acabando o tempo, mas quero citar um outro grande exemplo, que foi a realização da ministra Luciana Santos. No ano passado, em março, ela esteve no CERN, o maior centro de pesquisa nuclear do mundo. Uma ação que começou do governo Lula para o Brasil ser Estado membro associado do CERN, passou por vários governos, mas a assinatura final foi feita pela ministra. O Brasil está aportando cerca de 10 milhões de francos suíços por ano ao CERN. O que reverte para o Brasil? Acabei de estar 2 semanas no CERN discutindo a contribuição, a participação, melhor dizendo, de empresas brasileiras em licitações do CERN. A primeira empresa já chamada, esteve lá comigo, foi a WEG, de Campinas, que vai poder trabalhar em 5.000 magnetos do CERN. Então, essa possibilidade das empresas brasileiras serem contratadas para desenvolver o que está no tópico da ciência mundial e eletrônica é muito importante. O primeiro... É bom estar vivendo esse Brasil, hein, cara? Isso aí está acontecendo no Brasil, gente. Ninguém mostra, né? Por que não mostra? Por que será que não mostram, né? Me resume qual é o assunto que a gente está falando aqui. Que assunto é isso? O que ele está falando aí? Qual é o assunto? Ciência e tecnologia. Sim, mas o que é que aconteceu? É dinheiro? O que é que está acontecendo? Pô, avanços para o país, o Brasil entrando para a comunidade nuclear mundial, abrindo oportunidades para as empresas brasileiras, cara. Através de que investimentos? Né? Sem nenhum investimento, pouco investimento. Mas avanços para o país, né, cara? Geração de emprego, tecnologia, profissionais voltando para o Brasil. E aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Faltam uns 2 minutinhos ainda desse vídeo e ela vai falar de um ponto aqui que para nós, gaúcho, é muito caro, Celso, que é o CEITEC. Sabe o que é o CEITEC, Celso? É o Centro Experimental de... Eu não sei o que significa a sigla direitinho, depois eu vejo aqui, mas é o Parque de Semicondutores, único do Brasil, que é aqui no Rio Grande do Sul. É uma incubadora tecnológica que fica na URGS, se não me engano, na Universidade Federal. O Bolsonaro destruiu o CEITEC, destruiu. Acabou com o CEITEC. E o governo Lula está voltando, estamos engatinhando ainda. Mas esses dias eu até vi uma entrevista de uns trabalhadores lá do CEITEC, o Bruno Lima Rocha e o Alan Camargo entrevistaram eles, e ele falou que tá indo. Estamos voltando, recuperando o que foi destruído. O Brasil tem semicondutores, cara. Nós fazemos semicondutores no Brasil, cara. Isso é luxo, cara. Isso é luxo tecnológico. Os vira-lata vão dizer o quê, Celso? Que são semicondutores vagabundos, pequenos. Eles vão dizer qualquer coisa, cara, sabe? Mas é semicondutor. Claro que não é
Não é esse semicondutor que a China quer comprar dos Estados Unidos. Óbvio que não é de, sei lá, 8 nanômetros. Eu não entendo nada disso. O semicondutor do Brasil é o básico. É o mais básico que tem, mas é um começo. Voltou com o governo Lula, está sendo investido, tem investimento ali. Sabe? Mas os caras não querem saber disso aí, né? Eles preferem o negacionismo, eles preferem a boataria, né? O primeiro registro que eu quero fazer é a sua capacidade de ausculta. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Brasileiros, Rafael. E a ministra não só vem sempre à Câmara, que faz parte da sua história como deputada, mas a ausculta na sociedade também. Eu tenho visto a relação com as entidades científicas, a relação da educação, a relação transversal com os outros ministérios do governo e a possibilidade de, ao incorporar as ideias, fazer uma política que estrategicamente vai ficando cada vez mais clara na sua gestão. É uma política estratégica, numa relação ativa com os cooperadores internacionais, não uma relação subalterna, porque há uma compreensão, pelo que eu vejo do seu trabalho, de que o maior impedimento ao desenvolvimento é a dependência tecnológica e o desprezo à potência. Para desenvolver, nós temos que ter altivez e soberania no nosso próprio desenvolvimento da inovação. Então, eu acho que a sua apresentação demonstra muito bem isso, num olhar estratégico para um projeto de desenvolvimento e que pensa onde o potencial criativo e o nosso comando sobre a inovação tecnológica possa, de fato, ser financiado, fomentado, estimulado e valorizado. Essa é a forma de desenvolver. E eu queria, de todas os seus registros, destacar nesse aspecto duas questões. Uma é a CEITEC. A CEITEC como uma empresa que quase nós perdemos como um campo estratégico do Brasil e que agora ela é não só fortalecida, recuperada, mas renovada no seu caminho. Num caminho, inclusive, de apostar na transição energética, apostar na produção de semicondutores, que é uma disputa no mundo todo. Então, o Brasil, de fato, precisa entrar nesse caminho e essa comissão tem um papel importante de reafirmar a CEITEC como uma empresa do Brasil, uma empresa em que a União tem o seu controle e que pode, de fato, apostar estrategicamente nessa área. E o segundo é a inteligência artificial, que, na minha opinião, é um dos aspectos mais graves da gente não ter autonomia nesse campo, né? O mundo tem os nossos dados, o mundo manipula os nossos algoritmos, o mundo trabalha com isso, inclusive contra, muitas vezes, aspectos fundamentais da nossa Constituição, dos valores da democracia, da nacionalidade e da ciência. Então, eu penso que essa é um outro destaque importante. Vou deixar aqui, ministra, que a senhora pudesse desenvolver um pouco mais o projeto da popularização da ciência na relação com o ensino, com a educação, porque eu acho que essa é uma informação importante para ser dada aqui. E o segundo é o problema da superação das desigualdades regionais. Como essa comissão é muito plural, nacional e tem deputados de todas as áreas, como o desenvolvimento não é necessariamente igual em todas as regiões, né? Eu, sendo do Rio, sei o que isso significa, né? Porque o Rio é detentor de muitas estruturas de pesquisa, seria importante falar de como vai se apostando na superação da desigualdade regional. E, por fim, parabenizar a sua gestão, o recorde de gênero do seu olhar, que é muito importante como a primeira mulher ministra, e dizer que pode contar conosco aqui, inclusive para elevar o orçamento discricionário do Ministério, que essa comissão precisa se preocupar. Boa. Obrigada, ministra. É isso aí, que bom que o Mídia Ninja fez esse recorte. E só para complementar, a questão do CEITEC, isso aqui a gente precisa falar, isso aqui é importantíssimo. O que aconteceu, Celso? O Bolsonaro tentou acabar com o CEITEC, tá? A Marina Castro botou aqui no chat, que a Câmara dos Deputados está querendo privatizar. Eles não estão querendo privatizar, tá, Marina Castro? É pior, eles querem acabar com o CEITEC. Eles não querem nem que tenha iniciativa privada fazendo semicondutor no Brasil. Eles querem acabar, porque eles querem fazendão, né? Eles querem fazendão. Eles quem, Portinho? O PL, a direita brasileira que quer o fazendão. O que aconteceu com o CEITEC? Estava de vento em polpa. Estava de vento em polpa em 2015, com a Dilma, até o golpe.
A partir do golpe, eles fizeram de tudo para detonar com a CEITEC. O Temer não conseguiu, mas o Bolsonaro, com o senhor Paulo Guedes, o delinquente Paulo Guedes, conseguiram. Eles fecharam o CEITEC. Eles fecharam o CEITEC, tá? O que aconteceu? O Lula retomou o CEITEC. E o que a Câmara dos Deputados estava armando agora? Um projeto, um decreto para reverter o que o Lula tinha feito. Era isso que a Câmara dos Deputados estava colocando. Para reverter, ou seja, para voltar à destruição do CEITEC. E aí está aqui a reportagem. Revista Convergência Digital. Tá? Nem conhecia essa revista. De 2 semanas atrás. Ó. A ministra, aqui, a Luciana Santos, tá? A Luciana Santos, que o nosso amigo aqui do chat diz que não entende nada, que não presta para nada, que se enrola quando fala, uma mensagem altamente elitista desse senhor aqui do chat. Elitista, para variar. Porque esses caras que adotam esse discurso, eles são elitistas. Para ocupar os cargos, tem que ser de paletózinho, tem que ser o carinha de paletó ali que está jogando os interesses do Brasil para o exterior, né? Essa turminha gosta, né? Agora, quando é uma mulher nordestina que está defendendo os interesses do Brasil, aí não presta, ela não sabe do que está falando, é um zero à esquerda, né? Pois quem foi lá no Congresso, está aqui a notícia, ó, foi a senhora Luciana Santos. Essa senhora, que esse senhor aqui do chat está dizendo que ela não entende nada. Mas de política ela entende, tá? Porque, olha só, deixa eu dizer. Ele está dizendo que ela não entende nada, né? E ele também está dizendo que eu não entendi o que ele falou, porque eu não entendo de tecnologia. Cara, eu realmente não entendo muito de tecnologia, cara. Eu trabalho há 30 anos como analista de sistemas, mas eu sou programador, que é o que eu gosto de fazer, cara. Então, eu não sou muito ligado em tecnologia mesmo, cara. Agora tu diz assim que eu não entendi o que tu tá falando. Aqui tu escreveu assim, ó. Não, Celso, você não entendeu. Né? Cara, o que eu entendi que tu escreveu, cara, foi que o que tu escreveu, tu disse assim, ó, que tu acha estranho o retorno de pesquisadores porque tá cheio de gente na tua família que são graduados, pós-graduados, doutores, assim como tu disse, tem vários amigos teus. Então, como tem muitos amigos teus e gente graduada que estão desempregados, então tu não quer que tragam de volta os que estão no exterior. Foi isso que eu entendi, meu amigo. Foi isso que eu entendi, ou pelo menos foi o que tu escreveu. Ou então eu não sei ler direito também, além de não saber nada de tecnologia, né, cara? Cara, eu parei de ler esse recuperação. Esse podia botar um nome. Mas daí o negócio da CIA, cara, que a CIA tem. Cara, o negócio era sobre investimento em tecnologia. Aí o cara vem me dizer, não, aí daí no final, o recuperação, ele vem me dizer que ele estudou, como é que é, em todas as faculdades, como é que é? Cara, eu parei de ler. Eu parei de ler, Celso. Eu parei de ler quando ele menosprezou a ministra. Tá? Eu parei de ler ali, não li mais nada dele. Já começa ali, né? Ela não sabe nada, né? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Eu tenho assim, ó, Celso, eu adoto uma que eu até recomendo assim, humildemente para ti, para a galera do chat. Interdita o debate, cara, com quem vem com esse tipo de coisa. Sabe? O cara vem no primeiro comentário, o cara diz que a ministra não entende de nada, não vale de nada. Sabe? Aí você já é falta de respeito. Mesmo que tivesse razão, já é falta de respeito. Elitista e preconceituoso. Elitista e preconceituoso. Sim. Tá? E não tem como consertar. Depois que botou isso aí, não tem como voltar atrás. Eu não debato com elitista e preconceituoso. Ele me citou ali, né? Sabe? Porque ele me citou, Celso, não sei o que, sabe? Falou meu nome. E essa senhora. Só para dizer, o PostgreSQL é muito legal, né, cara? PostgreSQL é muito legal, cara, que tu citou aí. Nossa ministra. Eu trabalho com Oracle, é parecido. A nossa ministra, que ele disse que não conhece nada, foi lá na Câmara, negociou um projeto que estava para ser votado e para acabar com o nosso CEITEC, e ela foi lá, negociou politicamente, fez a boa política, né? Fez a boa política. Eu fui conversar com meus pares, meus ex-pares, porque fui da Comissão de Ciência e Tecnologia por 8 anos. Essa é a senhora que não sabe nada. E muitos deles ainda continuam lá.
para que a gente pudesse brecar essa iniciativa, garantir que a iniciativa não prosseguisse. Precisamos dominar a tecnologia, não existe projeto de nação sem domínio tecnológico. A gente está vendo uma grande confusão na geopolítica, uma verdadeira reorganização das cadeias produtivas. Não podemos abrir mão do desenvolvimento da pesquisa na área de chips e circuitos integrados. A retomada da CEITEC significa, para além de desenvolver a pesquisa, fazer o produto. Embraer e Petrobras também não nasceram superavitárias, emendou a ministra. E aí aqui finalizo. As negociações parecem ter funcionado. O relator do PDL, que revoga o decreto que reverteu a dissolução da CEITEC, reverteu a posição original contrária à proposta. E aí, no final das votações, eu estava vendo aqui, ó, ganhamos por 20-2. E a CEITEC vai continuar sendo desenvolvida, apoiada pelo governo Lula. Final feliz. Graças à bela atuação da senhora ministra. Bela atuação da senhora ministra, que eu nem sabia desse dado. Esteve 8 anos na Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Porque esse tipo de argumento também vem assim, ó, Celso. O Lula aparelhou lá o ministério, botou uma figura que nunca ouviu falar de ciência e tecnologia lá no ministério. É isso que eles gostam de dizer também, né? Uma deputada que ficou 8 anos na comissão, atuando, e está aí prestando um excelente serviço para o Brasil, né? É isso, né? Se for mulher, Portinho, se for mulher, já começa. Homem, cara, homem falando de mulher já dá para desconfiar, né, velho? Quando o cara, homem cita que a mulher não sabe nada, já desconfia, né? Exatamente. É por isso que eu não li mais nenhum comentário desse que ele não começou a me citar ali, né, cara? Certo, pessoal? 5 horas de live. Que baita live hoje, hein? Hoje, ó, gostei da live. Gostei. Baita papo com o Rames. O finalzinho aqui meio que estragou, né, cara? Não, mas faz parte. Às vezes os caras ficam com azedo também, né? Faz parte. Eu até fico feliz quando essa turma chega aqui, porque eles ou aprendem ou caem fora, né? Ou aprendem ou caem fora, cara. Não, sempre volta. Porque... Não aprende e sempre volta, tá encansado. Até onde eu tomar no cartão vermelho. Pedro Pereira, aqui, ó. Esse é o perfil do doutor Angelical. Não, deixa eu aproveitar que o Pedro Pereira chegou, que ele botou aqui, ó, não recebo notificação da live desses dois. Desses dois. Não, deixa eu aproveitar essa deixa, ó. A gente criou um grupo, galera, aí para vocês que estão aí, ó. Nós criamos um grupo lá no WhatsApp só para mandar as notificações das lives de geopolítica. Tem 2 grupos, né? Tem o grupo geral do canal, que a gente manda ali de política nacional, de geopolítica, e tem esse outro que a gente criou só para o geopolítica, tá com 60, eu já desconfiei do Pedro Pereira, porque eu acho que ele chegou junto com recuperação. Para mim era o parzinho do doutor Angelical, cara. Só faltou falar bem mentira aqui. Acho que não é. Dá o benefício da dúvida para ele, ô Celso. Deixa eu ver se tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? Esse grupo aí de WhatsApp. Deixa eu botar no chat aqui, ó, para vocês se cadastrarem lá, ó.